Quando você pensa numa maçã, o que vem à sua mente? Uma maçã. E quando você pensa na palavra homem, o que vem na sua mente? Algumas pessoas esculhambaram os homens, dizendo, vem dor de cabeça. Outras disseram coisas boas, dizendo, vem responsabilidade. Quando eu penso na palavra homem, vem responsabilidade. Outros disseram, quando eu penso na palavra homem, vem proteção, vem suprimento, força, alguma coisa assim, não é? E aí, nós fomos para a Bíblia. E quem desenhou o homem foi Deus, sim ou não? Quem desenhou a mulher foi Deus. Qual o problema? Nós nos distanciamos do projeto inicial. Então, qual é o objetivo de Deus? Que a gente volte para o projeto inicial. Amém? Essa é a ideia. Então, nós vamos ver no início, lá em Gênesis, porque se a gente quiser saber o início de todas as coisas, a gente tem que ir para Gênesis. Gênesis é o livro dos começos, é o livro dos princípios. Tudo tem início em Gênesis. O feminismo que está acontecendo hoje, as pessoas pensam que começaram há alguns anos atrás. O feminismo começou em Gênesis. Tudo começa em Gênesis. Gênesis é um livro mágico, né? Que conta a história da humanidade. Então, no livro de Gênesis, o que está escrito? Está escrito que Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Portanto, quando nós pensamos na palavra homem, qual a imagem que deveria vir à nossa mente? Deus. Eu olho para o homem, eu vejo Deus. Agora, se eu disser para vocês, perguntar a vocês, nós estamos vendo Deus nos homens? Não, né? Algumas vezes as mulheres têm vontade de matar os homens, de jogar eles fora dentro de casa, né? É uma tribulação para a vida de algumas mulheres. Os homens estão, muitos deles vencidos pelo álcool, vencidos pelas drogas, vencidos pelo crime. E se não estão vencidos por essas coisas, estão vencidos pelo sexo, que foi uma bênção que Deus criou, mas é uma bênção que destrói, que derruba muito facilmente, não é? Sexo, traição, casa, mas depois que casa quer ter tantas outras mulheres que não somente a sua. Moral da história, quando a gente olha para o homem, a gente não consegue ver a imagem original que Deus criou para ele ser, ok? Então o que a gente precisa fazer? Retornar à imagem original. Como é que Deus pode ser visto através do homem? Nós dissemos, o homem pode ser visto Deus pode ser visto através do homem, quando ele é marido de uma mulher. De uma mulher, não é de 10 nem de 20, é de uma. Deus pode ser visto no homem quando ele é marido de uma mulher, quando ele é pai dos seus filhos. Ok? Quando ele é trabalhador. São essas três características que você pode ver Deus através dele. Exemplo, o pai trabalha, amanhece o dia, ele vai na padaria, compra o pão, coloca sobre a mesa, prepara o café, os meninos se levantam, e nenhum deles se preocupou se ia comer, ou se ia vestir, ou se ia dormir. Por quê? Porque ele pensou no seu coração, eu tenho um pai. E eu posso dormir tranquilo. Eu posso aguardar. Isso é só para saber se vocês estão espertos. Ou se você... Entenderam aí, né? Às vezes acontecem esses efeitos sonoros que é para a gente dar uma despertada. Então, vocês compreendem aqui? Como é que Deus pode ser visto? Através do cuidado que o pai tem com seus filhos e com a sua esposa. Ok? Quando o homem cuida da sua esposa, Deus pode ser visto através dele. Como é que o homem vai cuidar da esposa? Nutrindo ela emocionalmente, pastoreando ela e sendo fiel a ela. E eu disse para os irmãos que a parte mais difícil do homem é nutrir a esposa emocionalmente. Dar roupa não é difícil. Alguns podem dizer, pastor, você não tem ideia do que eu tenho lá em casa. É difícil suprir ela de roupa, né? De sapatos. Mas esse não é realmente o maior desafio. Às vezes ela quer tantos sapatos, porque na verdade ela queria era amor. Como ela não tem amor, ela vai se esbanjar em sapatos e roupas. Gastar no shopping. Então percebe que
Suprir a esposa emocionalmente pode ser econômico. Pode ter efeitos econômicos interessantes. Então ela busca suprir a sua carência emocional em compras, que nunca vai ser suprido. Porque coisas não suprem o que só gente supre. O que só pessoa supre. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Nós estamos no mundo tecnológico, mas nada substitui um beijo. Nada substitui um abraço. Nada substitui um afeto. Nada substitui um contato físico. Isso aí não muda, amados. Isso vai ser para sempre. Amém? Então, o maior desafio é suprir a esposa emocionalmente. E o maior desafio como pai é amar a esposa. Então, a coisa sempre volta para a esposa. Porque se eu não amar a minha esposa, o meu filho vai estar em perigo. O filho vai estar em perigo se eu não amo a minha esposa. Ok? Tudo volta para a esposa. Para a relação marido-esposa. Os filhos passam a odiar os pais quando os pais não são fiéis às suas mães. Os filhos odeiam, ficam revoltados. Para os filhos, os pais são sagrados, são intocáveis, são santos. Ok? A família ela foi inspirada em Deus. Lá no céu, a família veio do céu. A família não é obra daqui da terra. Estava no céu Pai, Filho e Espírito Santo. E eles viviam numa unidade perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, vou reproduzir isso na terra. A família é uma representatividade. O pai, a esposa e o filho formam uma família. Qual é o objetivo de Deus? Que haja uma unidade perfeita. E aí está o nosso desafio. A Bíblia diz que Deus derrama a sua bênção onde existe união. O maior desafio da família é exatamente ter união. As brigas, as contendas, os arranhões, as arengas, fácil surge, se levanta e a família se divide. O maior desafio é esse, ok? Então, a família começou no céu, tudo bem? Então, no desenho original de Deus, Ele queria que as pessoas, ao olhar para os homens, vissem Deus nele. A esposa visse Deus no homem. Os filhos visse Deus no homem. Um empresário que contrata os seus serviços, visse Deus na sua dedicação e no modo como você transforma as coisas. Ok? Então Deus é visto através do trabalho, através do amor à esposa e através do cuidado dos filhos. Tranquilo? Mas qual é a ideia que nós queremos conversar hoje? É que o desenho está todo estragado. Se a gente perguntar como que um homem deveria ser, ninguém sabe. Se a gente perguntar para a mulher qual é o tipo de homem que você gostaria de ter, ela também não sabe. Está tudo confuso. Ok? Então a pergunta é, como é que a gente faz para restaurar esse homem? A gente tem que voltar de novo para o livro de Gênesis. Ok? Então vamos começar a nossa história. A história de Deus, a busca do homem para restaurá-lo novamente. Porque eu penso que uma vez restaurado o homem, a esposa vai ser restaurada, e os filhos vão ser restaurados, a família vai ser restaurada e a sociedade vai ser restaurada. Tudo começou a partir de onde? Do homem. Então você vai perceber que existe pelo menos duas classes de homem. Um que faz merda e o que limpa a merda. Desculpe a palavra chula, mas é para a gente conversar direitinho aqui. Um faz merda e o outro limpa a merda. A pergunta simples é, que tipo de homem você é? O que faz merda ou o que limpa? Se tiverem mais aqueles que fazem, o mundo vai estar um chiqueiro. Estamos juntos? Pastor, eu não sei que tipo de homem eu sou. É só você ver. Você trabalha? Não. Você tem uma mulher? Não. Você tem filho? Não. E se tiver, você cuida da esposa? Cuida. Ok? Então, existem esses dois tipos de homem e eu tenho que decidir que tipo de homem que eu quero ser. Se eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, ou se eu quero ser um homem que só faz caquinha, esperando que um homem de verdade se levante para limpar a caquinha que você fez. Ok? Então veja bem, como foi que Deus fez o homem? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus colocou o homem dentro do jardim, não foi assim? Deus colocou o homem dentro do jardim do Éden, criou um jardim e pôs o homem lá dentro. Dentro desse jardim, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus.
Onde que começa a restauração do homem? Comunhão com Deus. Se não houver comunhão com Deus, me perdoe, mas psicólogos não vão conseguir, terapeutas não vão conseguir, especialistas não vão conseguir, teorias não vão conseguir, filosofias não vão conseguir, ideologias não vão conseguir mudar. Só Deus muda. Então, se a comunhão com Deus não for restaurada, se eu não voltar de novo para o Éden, lugar de comunhão com Deus, não tem como esse homem ser restaurado. Tudo começa na comunhão com Deus. À medida que eu me afasto desse lugar, eu começo a mudar o meu jeito de ser. É simples assim. Deus criou cada coisa para o seu lugar. Vocês que já são mais antigos da TGF, vocês sabem disso de cor salteado, porque a gente repete muito. O peixinho foi feito para a água. Se você tirar o peixinho da água, ele morre. A árvore foi feita para a terra. Se você arrancar a arvorezinha da terra, ela morre. As estrelas foram feitas para ficar no céu. Se você arrancar as estrelinhas do céu, elas não vão mais brilhar. Porque Deus criou cada coisa para estar no seu lugar. Deus criou Lúcifer, que habitava o monte santo de Deus no céu. Até o dia que se achou maldade no coração dele. E ele foi expulso do lugar santo de Deus. Quando Lúcifer foi expulso do lugar santo de Deus, ele se transformou em Satanás, em demônio. Um anjo de luz se transformou num demônio. O que aconteceu com o ser humano? Ele estava no lugar onde Deus o criou para estar. E quando ele estava no lugar que Deus o criou para estar, ele era um homem conforme o coração de Deus. Ele era um homem conforme o projeto, porque ele estava no lugar que Deus o criou para estar. Até o dia em que a Evinha trouxe uma fruta que não deveria comer. Não deveria comer. Deus disse, coma de todas as árvores do jardim, menos uma. Só que a Evinha teimosa ouviu ao contrário. Ela entendeu, coma da árvore. E de nenhuma outra fruta. Ela entendeu a mensagem ao contrário. Então ela foi lá, comeu a fruta que Deus disse para não comer e deu ao seu Adão. Adão, come aí, legal, é boa, delícia, diferente de tudo que você já provou. Adão comeu. No dia que Adão comeu, ele pecou contra Deus. E aí começou a haver um problema muito sério. Por quê? Porque Deus é santo. E onde Deus está, o pecado não habita. Ou a santidade acaba com o pecado, ou o pecado acaba com a santidade. Essas duas coisas não habitam no mesmo ambiente. E o ambiente do Éden estava cheio de Deus. Estava carregado de Deus. Cada célula, cada poro daquele jardim transpirava Deus. Na hora que o pecado entrou, qual foi a consequência imediata? Adão foi expulso do jardim. E Deus colocou 2 anjos com espada flamejante para que Adão não encontrasse de novo o lugar de acesso ao Éden. Os anjos protegendo a porta de entrada para que Adão não achasse aquele lugar. Porque onde está a presença de Deus, onde está a santidade de Deus, o pecado não tem acesso. Então Adão ficou jogado fora da presença de Deus. Estamos juntos? Então esse foi o processo, o início da queda do homem, e a partir daí, assim como Lúcifer se transformou num demônio e num Satanás, assim o homem também começou a se degenerar e se degradar. E à medida que isso acontece, ele vai ficando mais parecido com o diabo do que parecido com Deus. Estamos juntos? Quando que essa história começa a mudar? É aí que eu vou lhe chamar a atenção. Você se lembra de Gênesis capítulo 1? Eu gosto demais disso aqui, ó. Gênesis capítulo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou o dia luz, as trevas noite, e foi tarde e manhã e o primeiro dia. Então diga comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, vamos lá, seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Então diga, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas, que bom que tem essa partícula, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja. O que a gente percebe aqui? Deus começou a criar quando a terra se tornou sem forma e vazia. Quando Adão saiu, quando nós saímos da presença de Deus, nós nos tornamos exatamente assim, sem forma e vazia, sem uma referência. Trevas começam a entrar dentro de nós. Trevas começam a entrar dentro de nós. Você busca rumo, busca destino e não há. Só existe sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja. Então existe uma solução para Deus resolver o nosso problema, chamado Espírito Santo. Apesar de não existir forma, apesar de nós estarmos vazios, apesar de haver trevas e não vermos luz no fim do túnel, o Espírito de Deus está pairando. E essa expressão pairar é diferente de parar, você sabe disso. Pairar não significa não estar fazendo nada. Pairar é aquilo que acontece com a beija-flor. A beija-flor, quando você olha para ela, ela está parada sobre a flor. Você olha e vê que ela está parada. Mas ela não está parada, ela está pairando. A velocidade dela é tão grande que os seus olhos não conseguem ver as suas asas batendo. Mas ela só consegue se manter perto da flor, beijando a flor, porque ela está pairando. Eu amo isso. Porque Deus está beijando não uma flor, mas Deus está beijando uma humanidade caída, fedida, distante, expulsa do lugar da presença. O Espírito paira como uma beija-flor. Ele está exercendo uma força descomunal para trazer de volta aquilo que Deus havia feito no princípio. O diabo estragou a linda criação de Deus, mas, apesar de estar sem forma, apesar de estar vazio, apesar de haver trevas, o Espírito está trabalhando. E enquanto o Espírito está trabalhando, Deus está liberando a sua palavra. E quando Deus libera a sua palavra, o universo começa a ser refeito. Estava sem forma e vazia, mas Deus disse, haja luz no meio das trevas. E a Bíblia fala, e houve luz. Aleluia. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, acerca disso. 2 Coríntios, capítulo 4. Você compreende sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre Deus trazer de volta a sua criação. Coríntios 4. Versículo 4, aliás, versículo 3, para a gente entender melhor, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6, presta atenção. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Escute isso, ó. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. O Paulo aqui está voltando para o princípio da criação. Ele está dizendo, porque o mesmo Deus que disse, ou seja, a mesma força, o mesmo poder para criar o universo, é o mesmo poder e a mesma força para salvar uma pessoa. Então diga, eu não posso me salvar. Por melhor que eu seja, por mais alterafilismo que eu faça, maiores músculos que eu tiver, eu não consigo, queridos. O apóstolo Paulo diz, olha, o Deus que disse, no meio das trevas, haja luz, é o mesmo que vai fazer brilhar em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então perceba, se Deus não nos salvar, se Deus não, por meio do seu poder, não nos resgatar, nós estamos ferrados. A salvação é obra exclusiva de Deus. É Ele que faz. Então veja, Adão foi expulso do jardim. Passaram-se os anos, o anjo lá fechou a porta, Adão não tinha passagem. Passaram-se os anos, Deus mandou Moisés criar um templo, um tabernáculo, como se fosse uma igreja. E o tabernáculo tinha 3 separações. A primeira era o átrio, depois o lugar santo, depois o lugar santíssimo. 3 espaços. No espaço santíssimo, ninguém entrava. Aquele lugar estava fechado. Ninguém entrava no lugar santíssimo. O sacerdote só trabalhava no átrio e no lugar santo. No lugar santíssimo, ele não tinha acesso. A não ser uma vez por ano. E depois de haver se santificado o ano inteiro. E tinha que entrar dentro do lugar amarrado por uma corda. Porque ele ia ter contato com a santidade de Deus naquele lugar santíssimo. E se ele não tivesse pronto para estar ali, ele morreria. E se alguém entrasse para salvá-lo, morreria também. Então amarrava uma cordinha e chocalhos na roupa, para que ele ficasse se movendo e as pessoas ouvissem o barulho. Se o chocalho parasse, as pessoas sabiam, morreu, ferrou. Esse ano não vai ter oferta aceitável ao Senhor, porque o sacerdote pecou e ele não pôde oferecer no lugar santíssimo a oferta pelo povo. Naquele ano, toda a nação estava desprotegida, porque a oferta não foi aceita. Ok? Então havia o lugar santíssimo, assim como foi fechado a porta para que Adão não entrasse mais onde a santidade de Deus estava, também no templo de Moisés havia um lugar onde não se podia entrar. E o que é que tinha dentro desse lugar santíssimo? Havia uma arca feita de madeira e revestido de ouro. Olha que coisa linda, uma arca de madeira revestida de ouro. Aquela arca apontava para quem? Para Jesus, que veio em carne a madeira, mas que era revestido de ouro, aquilo que é eterno e é do céu. Então, dentro do lugar santíssimo havia uma figura de Jesus que viria, que apontava para Jesus. Dentro da arca, que era revestida de ouro e feito de madeira, lá estava os 10 mandamentos. E lá estava, aliás, as tábuas dos 10 mandamentos, e estava também o maná. Olha que curioso acerca do maná. Deus havia ordenado a Israel, no deserto, que juntasse o maná para comer no dia, para que não deixasse para o dia seguinte. E se isso acontecesse, no dia seguinte estaria podre. Tranquilo? Então todos os dias, Deus mandava o maná, Israel juntava o maná, eles faziam pães e bolos, se alimentava, mas não podia guardar, porque só servia para aquele dia. Porém, havia uma porção de maná que foi guardado dentro da arca, e esse maná nunca apodrecia. Nunca apodrecia. Era uma porção do maná que estava diante da santidade de Deus e não era consumido por ela. Também apontava para Jesus, aquele que de uma vez para sempre iria oferecer uma oferta, um sacrifício que nunca mais
precisaria ser feito outro, porque ele é eterno. Um sacrifício que não apodreceria no dia seguinte. Mas como Deus é contigo hoje, Deus será contigo amanhã, por causa do maná que nunca apodrece. Voltando para a arca, ela era feita de madeira e ouro, apontando para a humanidade de Jesus e para a divindade dele. Por que que Jesus tinha que vir em carne? Porque para ele vir em carne, ele precisava se identificar comigo, que sou homem, que sou gente, que sou carne. E o que significa se identificar? Significa ele assumir o meu estado, para que eu tivesse o direito de ter acesso ao estado dele. É uma troca de posição. Jesus veio como humano, para que a minha culpa fosse colocada sobre ele e a santidade dele fosse colocada sobre mim, para que a minha injustiça fosse colocada sobre ele e a justiça dele sobre mim. Ele veio em carne com esse propósito, para se unir a mim. E por que ele veio como Deus? Porque para resolver o problema, a profundidade do sacrifício de Jesus tinha que ser tão grande como Deus é grande. Tinha que ser tão infinito quanto Deus é infinito. Por isso que ele veio em forma de homem para se identificar comigo, e ele veio como Deus, para que a sua oferta fosse tão grande quanto Deus é. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou orando para que vocês sejam cheios do Espírito Santo no homem interior. Vou resumir. Para que vocês tenham entendimento da largura, do comprimento, da altura e da profundidade daquilo que Jesus fez por vocês. Olhe bem, ele está falando sobre as dimensões da grandeza daquilo que Jesus fez em meu lugar. Ele disse: eu estou orando para que vocês tenham revelação. Porque escuta, eu pregando para você não vai trazer a revelação que você precisa. Se o Espírito Santo não abrir as Escrituras para você enxergar a grandeza, a profundidade, a largura, a altura da obra de Cristo, eu não vou compreender. Ok? Então, Jesus veio em carne por causa disso. Então, dentro do lugar santíssimo estava a arca, que era uma representação de Cristo. Passaram-se os anos, até o dia em que estava um homem chamado José, noivo de uma mulher chamada Maria. Um certo dia, chegou o anjo do Senhor e disse: salve agraciada, és tu, Maria. A Maria se perturbou e disse: que raio de saudação é essa? Não bastasse um anjo descer do céu e falar comigo, ainda tem uma saudação dizendo: salve agraciada, mulher. Você vai ser mãe. Então vocês lembram da história? Ela argumenta com o anjo dizendo: como que eu vou ser mãe se eu não tenho marido? E ele responde: vai vir sobre você o Espírito do Altíssimo, o poder do Altíssimo, e vai gerar um filho milagre. E qual vai ser o nome desse filho milagre? Você chamará ele Jesus. O que é que significa Jesus? Significa Salvador. Escute, o que é que estava acontecendo? No princípio criou Deus os céus e a terra, mas o Espírito pairava. Quando Adão foi expulso do Éden, o mundo espiritual do mal pensava assim: acabou, venci. Ele achava que Deus estava parado, mas ele não estava parado, ele estava pairando sobre a face do abismo. Ele estava pairando onde havia trevas, mas ele não sabia que o projeto de Deus estava em andamento. E à medida que os anos passaram, quando cumpriu-se a plenitude dos tempos, Jesus veio através de Maria e José a partir de um nascimento virginal. Vocês sabem, vocês que são mães, sabem que o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe, não é assim? Não se mistura. O sangue da mãe é um, o sangue do bebê é outro. Deus, de um modo espetacular, criou o ventre da mulher para dizer: aí há uma porta para eu entrar. Isso é muito interessante, é irônico da parte de Deus, porque quem a serpente usou para produzir a queda foi a Eva. Pois bem, agora para derrubar o inimigo que gerou a queda, Deus também vai usar a mesma mulher. Deus criou o útero dela
para que o sangue não se misturasse, para que fosse sangue de Deus. O sangue de Deus para fazer uma oferta eterna de uma vez para sempre. Vocês se lembram, esse menino nasceu, cresceu e nos últimos 3 anos de sua vida, ele se tornou público. Em toda a terra se conhecia a fama de Jesus. Até que ele chegou o dia da sua crucificação. Quando chegou o dia da sua crucificação, a Bíblia fala que ao meio-dia, os céus ficaram escuros. Querido, escuta isso. Nas trevas, o Espírito de Deus estava pairando, não parado. Ele estava pairando. Jesus estava crucificado. Era 12 horas do dia e o céu se escureceu. Quando o céu se escureceu, houve um grande tremor na terra. As pedras se fenderam, as sepulturas se abriram, e quando ele ressuscitou, muitos mortos que estavam mortos, justos. A Bíblia coloca isso bem claro, ok? Olha que coisa interessante, mortos justos. Quando ele morreu, os céus escureceram, a terra tremeu, e a morte, a terra se abriu, e mortos começaram a se preparar para que na hora que Jesus ressuscitasse, eles viessem juntos. Então, na hora que Jesus estava morrendo, quando ele ressuscitou, mortos que estavam próximo dele vieram também, assumiram seus corpos e voltaram e passearam pela cidade. Existem pessoas que dizem assim: eu não creio na Bíblia, não creio nesse negócio de inferno, porque nenhum morto jamais voltou de lá para nos dizer que isso é verdade. Sabe qual é o problema? É que mesmo que um morto volte do inferno ou do céu e diga é verdade, o que não crê vai continuar não crendo. Não vai fazer nenhuma diferença. Ah, você não morreu não, você teve foi um desmaio, qualquer coisa do tipo, mas não crerá. Ok? Então veja, Jesus fala que foi ressuscitado junto. Agora, nesse espaço de tempo, aconteceu algo especial. Quando Jesus estava morrendo, quando ele gritou na cruz dizendo, Pai, na verdade, primeiro ele gritou, meu Deus, né? Por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Escuta, Deus nunca havia desamparado Jesus. Mas naquele instante ele se percebeu desamparado. Por quê? Porque naquele instante, feito uma esponja, feito um imã gigantesco, ele estava atraindo sobre si o pecado de todos os homens, de todos os tempos, antes dele e depois dele, estava atraindo sobre si. E quando Deus olha para o seu filho, ele não vê o seu filho. Quem ele vê? Nós. Ele vê o nosso pecado carregando ele, matando ele. Não foram as lanças que mataram Jesus, foram os nossos pecados. Porque sem os nossos pecados, Jesus jamais morreria. Ele é eterno, não morreria. Mas quem o matou? Nossos pecados. Quando ele disse ali, ali, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os pecados vieram sobre ele. Quando veio o pecado sobre ele, estava tudo sobre ele, ele ergueu a voz, um brado e disse, Pai, tudo está consumado. Tudo está feito. Vocês sabem que essa palavra está consumado é a palavra tetelestai, que significa não há mais dívida. Tudo está liquidado. A promissória que era contra você, a condenação que era contra você, a dívida está encerrada, não consta mais no seu nome. E é nesse ponto que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão inexplicável, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas seja salvo. Porque eu vim para salvar, não para condenar. Entretanto, ele disse, é preciso crer. Se não crer, não há como ser salvo. A senha que ativa a herança que Jesus conquistou é fé.
É crer no que ele fez. Não, pastor, eu tenho que me ajeitar. Você tem que crer. Eu tenho que fazer algumas coisas para me ficar bonzinho. Não vai funcionar. Como disse a irmã Jusileide hoje de manhã, 4.000 anos se passaram. Desde Adão até Jesus. E ficou mais do que provado que os homens não conseguem obedecer a Deus. Portanto, se a salvação depender da obediência deles, todos estão ferrados. Nós precisamos da obediência de Jesus. Nós precisamos crer na obra perfeita que ele realizou. Então ele disse: Pai, tudo está liquidado. Adivinha o que aconteceu na hora que ele disse essa palavra? A Bíblia fala que veio de cima para baixo, do céu para a terra, e rasgou o véu, a parede que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aquele lugar que o sumo sacerdote não podia entrar, porque a santidade de Deus habitava lá. Deus mesmo agora rasgou, dizendo: não há mais separação. Não há mais separação. A presença de Deus, a santidade de Deus que estava presa no lugar santíssimo, agora veio para fora e veio habitar dentro dos homens. Porque todo aquele que recebeu a Jesus, este se tornou santuário do Deus vivente. Então Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Deus habita em templos feitos por Deus mesmo. Deus criou uma casa, poderia ter escolhido uma mansão, o meu Senhor. Mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Amém, queridos? Então, olha que coisa magnífica. O que é que Deus está fazendo com isso? Ele está dizendo: sou eu que salvo você. Não é você que se salva. Está compreendendo até aqui? O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Havia trevas, mas o Espírito do Senhor pairava. Glória a Deus. Se eu disser para vocês que eu botei o cronômetro... botei. Está dando certo. Músicos, por favor. Está na hora de vocês chorarem. Se emocionarem profundamente. E decidir se apegar a Deus com mais firmeza. Deixa eu ler para você um texto que eu acho extraordinário. Olha só o que diz. João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está com o seu coração aqui? Diga comigo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. Diga de novo: de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, disse Jesus, e de maneira nenhuma o lançarei fora. No versículo 44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Então escute isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que traz a pessoa a Jesus? É Deus. Não é a minha eloquência, porque eu não tenho. Quem fala com você é Deus. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, aquele que de Deus ouviu, esse vem a mim.
Deus ministra a você. É Deus que fala com você. Deus que fala com você. E Deus falando com você, você decide vir a Jesus. E quando você vem a Jesus, Jesus faz um negócio com você. Ele disse: eu nunca te jogarei fora. Então, se Deus fala com você, faz alguma coisa com aquilo que Deus está falando. João capítulo 10, ele diz assim, João capítulo 10, versículo, deixa eu ler um pouquinho antes, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu já tenho dito a vocês, e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Isso é Jesus falando. Versículo 26. Mas vós não credes. Ele disse: porque vocês não são das minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ok? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que deu elas para mim, é maior do que tudo, e ninguém pode tomar da mão do meu Pai. O que é que Jesus está dizendo? Há segurança em mim. Há segurança em mim. Deus mesmo lhes ensinará. Então, se Deus lhe ensinou acerca de Jesus, venha a Ele. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A pergunta é: você está seguindo Jesus? Pergunta é essa: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais vão perecer. Elas estão seguras na minha mão. Meu Pai é maior que tudo e ninguém pode tomar das mãos do meu Pai. O que a Bíblia fala? Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endurece o teu coração. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Isso que eu estou falando para você não se trata de religião. Não se trata de religião. Se trata de relacionamento de filho com pai. No íntimo mesmo, na verdade, o que existe é rompimento do coração de filho com relação ao Pai do céu. Não adianta mentir, porque a sua mente diz uma coisa, mas o seu coração diz outra. E na maioria das vezes nós somos desonestos. Eclesiastes capítulo 3 está escrito que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Não adianta mentir. O ateu diz não a Deus e busca argumentos intelectuais e filosóficos para justificar a sua fé, mas dentro dele, ele sabe que existe. Então Jesus fala, está escrito na Bíblia, que todos vocês serão ensinados por Deus. Então, se Deus te disse algo acerca de Jesus, venha a Ele, para que Ele te dê vida eterna, para que Ele te dê acesso de novo à entrada do Éden. Jesus é a porta, onde te dá o acesso ao Éden, o lugar da presença, o lugar da santidade de Deus. Mas como que eu vou conseguir habitar no lugar onde a santidade de Deus está? Porque Jesus fez um sacrifício eterno de uma vez para sempre. E a justiça de Deus foi completamente satisfeita em Jesus. Deus está sorrindo. Ah, como eu gosto disso. Deus está sorrindo. O nome Isaac significa sorriso.
Isaac na Bíblia é uma figura de Jesus. Portanto, em Jesus, Deus está sorrindo. E por que ele está sorrindo? Porque o impossível acontece. Sara não podia ter filho, a mãe de Isaac. Abraão não podia gerar, ele já era velho. Mas o nome de Isaac é o quê? Sorriso. E o sorriso quer dizer o quê? Que o impossível vai acontecer. As leis naturais, elas vão ser, como é que fala? Quebradas. Porque Jesus chegou. A água se transformou em vinho. O leproso ficou curado. A mulher que sangrava estancou. As leis naturais não funcionam. Uma tempestade se levanta, mas ela cai. As leis naturais não funcionam, porque Isaac está presente, Deus está sorrindo. Então, se Deus falou contigo hoje, se Deus te ensinou algo hoje, venha a Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.